Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando o nosso terceiro videocast da Associação Médica do Paraná. Estamos aqui falando diretamente dos estúdios de produção da UCAMP, que é a Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná. Esse é um projeto recente, vai evoluir bastante, esse nosso terceiro videocast. O primeiro foi sobre temas ligados à tecnologia, a evolução da tecnologia, os avanços da tecnologia, o impacto na prática médica. No segundo, falamos com o diretor-geral da Secretaria da Saúde a respeito do financiamento do sistema público de saúde. E hoje nós vamos ter uma conversa que é da maior relevância, porque vamos falar sobre a questão da demografia médica, né? E para isso nós temos aqui uma personalidade que vai nos ilustrar a respeito desse tema, que é o doutor Donizete Gianbernardino. Esse videocast está sendo transmitido aqui pelo YouTube, onde também fica gravado para quem não puder assistir ao vivo, e também estamos sendo transmitidos pelo Instagram. Aqui do meu lado, o doutor Luiz Antônio Cunha, que é o vice-presidente da Associação Médica do Paraná, professor de ortopedia. Eu vou passar a ele a palavra para que ele se apresente rapidamente, dê boa noite e depois que apresente o nosso convidado, doutor Donizete. Com você. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais esse videocast. Eu sou Luiz Antônio Munhoz da Cunha, sou vice-presidente da Associação Médica do Paraná e, neste ato, estou representando o professor José Fernando Macedo, que, infelizmente, não pôde comparecer por estar em viagem. Eu quero aqui apresentar o nosso convidado, que é o doutor Donizete Gianbernardino Filho, que ele é conselheiro do CFM, ele é o coordenador da SAEM, e ele faz parte da parte de demografia do CFM. Ele também é diretor técnico do Hospital Infantil Pequeno Príncipe e é professor das faculdades Pequeno Príncipe. Donizete, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esses dados, né? O Conselho Federal de Medicina com essa função de observatório, né? De fornecedor de dados para que as melhores decisões possam ser tomadas baseadas na epidemiologia. Nesse caso, a epidemiologia se refere à presença dos médicos e aonde eles vão fazer a sua formação pós-graduação e aonde que eles vão fixar a sua residência definitiva. Uhum. Interessante essa visão que você trouxe, Donizete, logo de início, porque eu me lembro, quando fazia uma pós em saúde pública, nós tínhamos aula de estatística. E eu me lembro que a professora dizia o seguinte: olha, o médico está acostumado a receber um paciente no consultório e o consultório o paciente traz uma queixa. Aliás, é o que nós perguntamos, às vezes não com essas palavras, mas qual é a queixa principal que trouxe o paciente ao teu consultório. Agora, quando a gente fala de políticas públicas, né, como é que a população apresenta a sua queixa? Através da estatística, não tem outro jeito, né? Então, o Conselho Federal de Medicina tem esse estudo que já começou há algum tempo, né, isso desde o começo dos anos 2000, existe um acompanhamento por uma câmara técnica do Conselho Federal de Medicina a respeito da demografia, né? Como é que está a distribuição dos médicos em nosso país e qual é a relação da distribuição dos médicos com a distribuição da população. Nesse sentido o trabalho? Nesse sentido, veja só, o nosso país é continental, infelizmente com muita desigualdade social. E essa desigualdade, de uma certa forma, acompanha essa densidade médica e a fixação dos médicos nas suas cidades, onde eles vão atuar profissionalmente. Nós temos no nosso país alguns contrastes, assim, que eu acho que é importante nós falarmos desse cenário, né? Nós temos o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde Público, o qual o Conselho Federal sempre defendeu, e ele atende 75% da nossa população.
os outros 25 são com a saúde suplementar. E o sistema público nosso, semelhante aos países da Europa, ele é de acesso universal. Ocorre que há um paradoxo de financiamento, pois metade das verbas em saúde vão para o sistema público, que é 75% da nossa população, e o outro 50% vai para os 25% da saúde suplementar, agravando assim a desigualdade. E como se não bastasse isso, nós fizemos um sistema público, como é que eu posso dizer assim, descompassado. O que eu quero dizer com isso? O governo colocou a atenção primária, o médico da família e da comunidade como projeto da atenção primária e não os formou antes. Então, hoje, nós temos no Brasil cerca de 11 mil médicos especialistas em medicina da família para mais de 60 mil postos. Então, é um descompasso. E aí, o que nós temos no nosso país que eu quero finalmente responder? Nós temos um programa de proteção social regido por uma lógica de mercado. Então, o que acontece com isso? Os médicos, como qualquer outro profissional, vão para os municípios de maior riqueza circulante, como qualquer outro profissional. Por quê? Porque o Estado brasileiro não conseguiu prover ainda uma lógica de recursos humanos capaz de fixar os médicos e outros profissionais nas cidades de difícil provimento. Então, essa é a questão, é o grande embate. Como se não bastasse isso, o governo decidiu, principalmente nos últimos 10 anos, mas fazem 30 anos já, aumentar simplesmente o número de escolas médicas e o número de aumento de vagas. Então, o nosso crescimento médico por habitante hoje, ele é um número médio como qualquer outro. Então, estamos aumentando, mas nós não estamos conseguindo diminuir a desigualdade na distribuição. Essa é a primeira mensagem. Não, essa tecnologia, né? A medicina hoje ela virou muita tecnologia, muita situação do ponto de vista de investimento tecnológico, e a gente sabe que provavelmente isso não vai chegar muito rapidamente também aos pequenos lugares distantes. Sim. O que apaixona hoje o médico é muita parte tecnológica. Veja, assim, eu acredito que, se nós formos vermos assim, hoje nós temos a metade do número de médicos formados com vagas de residência médica. Mas, infelizmente, essas vagas, que já são poucas, não são preenchidas ainda. Então, nós vivemos acho que um momento único, assim, onde muitos médicos recém-formados estão optando por não fazer uma pós-graduação imediatamente, seja por questões sociais, por questões financeiras, ou porque acredita que não há necessidade. Então, nós temos esse aspecto. Então, as diretrizes curriculares hoje, elas estão indo muito para a formação e atenção primária, que é algo que nos preocupa, porque o médico tem que ser formado em todos os níveis de atenção, né? Seja grandes centros hospitalares, mas também áreas básicas. Nesse sentido, Cunha, eu acho que o que nos preocupa muito é de que a medicina tem que ser feita com qualidade. Nós temos que formar médicos com qualidade e nós temos que nivelar o nível da medicina sempre subindo. Nós não podemos simplesmente aumentar o número de médicos formados, né, e simplesmente fazer uma medicina mais simplista. Nós compreendemos que a população tem como principal dificuldade o acesso às suas necessidades, mas ela tem que vir provida de qualidade, porque o retrabalho médico, eu acho que você, como ortopedista refinado que é, sabe quantos retrabalhos os centros de ortopedia de referência têm para consertar as cirurgias que foram feitas. Então, eu vejo, Cunha, com muita preocupação essa complexidade, e hoje a demografia médica traz esse retrato que o número de médicos cresceu per capita. Hoje nós estamos com 2,8, que é próximo da OCDE, né, que é o nível europeu, mas ele não representa, ele simplesmente representa uma média. Nós temos municípios que não têm médicos
E tem capitais como Florianópolis, Distrito Federal, Vitória, com mais de 10 médicos por mil. Então, a lógica do fomento é financeira, não há uma lógica de política pública. Uhum. Sabe que eu comecei falando da importância da estatística, porém a estatística é uma ferramenta muito sutil de ser utilizada e pode ser enganosa. Sim. Eu me lembro de um professor que falava o seguinte: estatística é um sujeito que morreu afogado em um rio de 0,5 metro de profundidade média. Isso significa o seguinte: a média é apenas isso, é uma média. Mas é necessário considerar outros fatores, por exemplo, o desvio padrão, né? E essa distribuição, que me parece que é o tema mais grave que nós temos, porque pelo aumento do número de faculdades, que é uma coisa que eu gostaria muito de ouvir, uma vez que você coordena o SAEME, né, que se preocupa, é o órgão do Conselho Federal de Medicina que se preocupa com a qualidade das faculdades de medicina. Isso é um tema importantíssimo. O presidente aqui da Associação Médica do Paraná, o doutor Macedo, tem uma preocupação imensa. E volta e meia se refere a isso até com uma certa paixão. Que tipo de médicos estamos formando para o futuro? Mas o tema central aqui, primeiro, nosso, é a demografia. Então, o que você está colocando é o seguinte: não falta médicos no Brasil, não, mas eles estão mal distribuídos. É mais ou menos como a riqueza. Exatamente. Mais ou menos isso. Aliás, é meio que acompanha isso aí, né? E dentro dessa lógica que o Cunha colocou, assim, há uma má distribuição de médicos em número geral, há má distribuição de especialistas também, há uma densidade muito diferente, e de centros médicos de alta tecnologia também estão mal distribuídos. Então, essa desigualdade é de uma perversidade e necessitaria, sim, de uma lógica de investimento, onde você pudesse, com micro-regiões ou macro-regiões, ter uma organização sistemática. Porque nós observamos, né, no estudo da demografia médica, principalmente o Sul, aqui nesses 3 estados, há um equilíbrio maior entre médicos da capital e interior. Por quê? Porque a riqueza é melhor distribuída. Quando nós vamos para o norte, né, as capitais têm muito, muito mais médicos do que o interior. Então, ele reflete muito isso, né? E a preocupação é de que nós precisamos formar médicos com qualidade, porque isso representa, é uma área de interesse público, né? E eu acho que isso representa a segurança da sociedade. Você se referiu ao CDE, né, que define o número 3 como sendo o número ideal, 3 médicos para cada 1.000 habitantes, que é o padrão da Europa, apesar de lá também é variável de país para país. Mas essa relação entre o interior e a capital está muito mais ligada à questão da complexidade. Ou seja, os pacientes que exigem uma complexidade maior no seu tratamento são encaminhados para os centros maiores, que em geral estão nas capitais ou nas cidades maiores. Mas a atenção primária, ela é mais universal, assim, está mais espraiada, de uma forma mais harmônica, né? E nós não temos. Você coordena, aliás, a comissão dos atos médicos exclusivos da atenção primária, né? E quais são as conclusões que já se chegou? Essa preocupação desse grupo de trabalho, ele diz respeito à defesa do ato médico, né? Porque o Conselho Federal defende nas competências definidas em lei, na legislação de cada conselho de classe, que isso seja respeitado. Então, o médico tem que trabalhar em equipe, em harmonia com todos os outros profissionais, mas existem certas atividades que não devem e não podem ser delegadas para não médicos. Então, é nesse sentido que ele representa isso, né? Então, mas o enfoque que o próprio Conselho Federal quer dar com esse número de médicos é de que a projeção de crescimento médico hoje nosso, ela é muito, muito maior que o crescimento da população brasileira, né? Existe um indicador da OCDE que é o seguinte: para cada 100 mil pessoas, há necessidade de, um número médio também, 14,2 vagas de medicina. Isso é da Europa, né? O Brasil está em 20 já.
Então, esse número é 6 anos antes desse número novo aqui. Então, nós já estamos prontos para passar à Europa. Então, qualquer movimento de mais faculdade ou mais vaga, não há lógica ou raciocínio nenhum, porque nós já estamos numa velocidade de, de crescimento muito grande. Quando a presidente Dilma, nós tínhamos 14 mil vagas para medicina, e ela queria fazer para 24 mil. Hoje nós temos 42 mil vagas, e quando nós vamos olhar um quadro do MEC, você vê 46 mil matrículas. Como é isso? O 10% da bolsa de todas as faculdades permite aumentar em 10% todas as vagas. Isso sem contar com os meninos ou meninas que formam no exterior e fazem o revalida. Então, é uma coisa assustadora. Ou não faz o revalida e atua do mesmo jeito. Exato. Então, é algo assim assustador, porque como é que nós vamos regular isso? Porque isso pertence ao governo. E o Conselho Federal de Medicina tem a competência só de fiscalizar. Agora, ele quer fiscalizar médicos bem formados, né? Então, vai ser um desatino, assim. Então, a preocupação desses dados é assim, olha, socorro, população, governo, médicos, vamos tomar providências, que é isso que nós podemos fazer, porque nós não conseguimos fechar escolas, nem deixar de abrir. Como nós vemos que o aluno que entra na medicina forma, todos os alunos formam. Então, é uma coisa muito preocupante isso. Eu queria voltar um pouquinho no que você falou das vagas da residência, que muitas delas não são preenchidas. Inclusive, há 2 anos atrás, me dizia o diretor da faculdade da USP, que é um ortopedista, o Tarcísio, que só 40% dos alunos da USP não se inscreveram em residência. E na demografia da USP, o que dizem é o seguinte, que quem vai para a residência são os recém-formados para pagar o FIES. Muitos deles para pagar o FIES, outros para dar um tempo na residência, saber o que querem. E isso daí, essa qualidade da atenção primária é muito ruim. E como é que o CRM e a demografia médica vê isso? Porque onde deveria estar o médico da família, hoje está o recém-formado. É algo que, veja, eu vou agora falar mais pessoalmente junto, né? Porque as coisas se misturam assim. Eu vejo que a atenção primária é o movimento mais importante num sistema de saúde como o nosso. Então, isso mas essa atenção primária, ela tem que primar pela qualidade. Então, o governo tem que realmente investir na formação desses médicos que têm essa vocação, né? Fazer uma carreira que eles possam ter uma estabilidade, que eles possam ter uma progressão, né? Que possa fixá-los nessa atividade tão relevante para o nosso país. Porque se você tiver uma atenção primária de qualidade, ela deve resolver de 80% a 90% das situações médicas, né? E hoje isso não acontece no nosso Brasil. É o do recém-formado. Ou do médico que não está bem capacitado. Eu não dizia que é só o recém-formado, né? Assim, então nós temos que defender a atenção primária como algo fundamental e não que seria um emprego temporário de alguém, seja no começo da vida profissional ou no final dessa mesma vida. A atenção primária, ela não só resolveria cerca de 85% a 90% dos casos, como também funcionaria como um elemento de medicina preventiva. Né? No entanto, tudo que é preventivo é menos valorizado do que aquilo que é curativo. Quem que é mais valorizado? Aquele que apaga o fogo ou aquele que impede o fogo de acontecer? Né? Então, o recurso é mais destinado para a medicina curativa. Agora, você levantou um tema que eu acho que é muito relevante, queria ouvir ambos aqui sobre isso, que é a ideia de se criar no Brasil o projeto do médico de carreira. Assim como existe o juiz de carreira, né? Temos
o médico de carreira, esse era é um projeto relativamente antigo, me lembro que o doutor Mandetta falava muito disso antes da pandemia, daí a pandemia meio que desviou o foco, né? E esse assunto parece que não voltou mais à pauta. Como é que se vê, dona Elisete e também Cunha, essa ideia, né, de que o médico tem uma carreira garantida e possa fazer, evidentemente, não só a sua formação, mas a sua vida? É, bem, bom, na minha visão, o médico da atenção básica deveria ter uma carreira médica, certo? Deveriam ser médicos da família, como é na Inglaterra, como é em toda a medicina socializada. E eu, como especialista, vou dar aqui um depoimento, que esses dias atendi um casal de brasileiros que moram na Suécia, e são funcionários da Volvo, e que nasceu uma filha com suspeita de displasia do quadril, e eles até 30 dias não tinham sido atendidos por ninguém, só por uma enfermeira e o pessoal da atenção básica deles lá, que diziam que não tinha muita coisa, que era só esperar. Eles vieram consultar, vieram, pagaram uma viagem e não tinha nada mesmo. Voltaram para continuar atendendo. Então, a situação da atenção primária é isso, o cara tem que ter responsabilidade de dizer que é certo ou errado e assumir isso. Não sei se estou certo. Não, não, certíssimo, né? Eu acho assim, o que nós vemos também passa por um cenário de sustentabilidade financeira. Então, o governo federal, nos últimos 20, 30 anos, ele financiava cerca de 70% da saúde brasileira e hoje está em 40%. Então, ele passou isso principalmente para os municípios e para o Estado, mais ou menos assim. Agora, a questão complicada é que nós confundimos, talvez, a descentralização da nossa Constituição com municipalização. Então, certos municípios não têm capacidade para fazer uma carreira médica. Então, eu entendo que as carreiras médicas elas deveriam ser estaduais ou federais, né? Nesse sentido, assim. A carreira de Estado é algo um pouco complicado porque ela exige dedicação exclusiva e orçamento específico próprio, né? Então, aí seria uma carreira federal para isso, nós defendemos isso, mas a sua execução é muito mais difícil. Então, hoje, iniciou com o Médicos pelo Brasil, que mudou de nome agora, né? Então, seriam médicos contratados, pagos pelo governo federal. Isso aí ajuda muito os municípios, né? Aliviando o seu orçamento já apertado. Hoje, eles tinham a obrigação de gastar 15% com saúde, estão gastando 20%, 25%, né? Então, os municípios estão sobrecarregados. Agora, qual que é o nosso quadro, infelizmente, né? É a precarização do próprio trabalho médico. Então, hoje, um dos grandes problemas do trabalho médico, dia 1º está próximo, é a precarização. O médico só consegue trabalhar com uma pessoa jurídica, né? E isso é algo que preocupa e vai preocupar muito mais no nosso futuro. Eu acho que é um problema que nós temos e que as entidades médicas têm que enfrentar e orientar os nossos médicos, porque se hoje há alguma vantagem de impostos ou coisa parecida, no futuro isso vai ter um outro preço. Esse é um outro tema muito relevante, né? A precarização do trabalho do médico, não é só da atenção à população, é do trabalho dele. Como trabalhador. Como trabalhador, né? Porque, tudo bem, a medicina é uma ciência, é uma arte, e os médicos, de modo geral, encaram também como uma missão, mas é também uma profissão. É necessário, né, pagar os boletos no final do mês, pagar os salários e tudo mais, né? E não só a questão financeira, mas a questão de estrutura também, né? Um projeto... Semana passada nós conversamos aqui, eu, o doutor Macedo e o doutor César Neves, né, que é o diretor-geral da Secretaria da Saúde, sobre o tema financiamento. Né? E aí ele até me surpreendeu, eu não tinha muito essa percepção de como o governo federal foi se retirando do financiamento. E esse é um processo que continua. Né? Ou seja, se deixar, vão deixar totalmente para os estados e municípios. Então, veja, nós estamos aqui em 3 médicos, adoraríamos estar falando sobre medicina,
No entanto, nós estamos falando aqui sobre questões políticas, né? Não sei. Eu só queria lembrar a quem está nos assistindo que vocês têm total liberdade para participar. Nós gostaríamos de ouvir os colegas que estão à distância com perguntas, com participações aqui, aproveitando a presença do doutor Donizete. Então, por favor, estejam à vontade. Veja, um programa de carreira, né, carreira do médico, deveria contemplar alguns elementos, né? Um deles seria o salário do médico, quer dizer, a garantia da carreira. Mas também deveria contemplar coisas como, por exemplo, formação continuada e estrutura em locais mais distantes. Como é que se fala a respeito disso? Não, eu acho que, lógico que a renda do profissional médico é relevante, né? Mas o médico ele não se satisfaz só com isso, que eu acho que ainda bem. Eu acho que o médico precisa do reconhecimento do seu trabalho e para ele conseguir isso, ele precisa de ter adequadas condições de trabalho, né? Então, aquela época do médico com uma malinha, né, que resolvia tudo já passou. Então, hoje, o médico tem conhecimento e ele tem que ter acesso a enviar pacientes para especialistas, para solicitar exames complementares, para ele fazer uma medicina que ele aprendeu durante o curso. Então, eu acho que nós temos vários itens para o médico se fixar num, num local. O salário mesmo, a sua estabilidade, que ele não dependa do prefeito de plantão, né? Acontece Sim. muitas vezes, né? Que ele possa praticar, que ele tenha uma autonomia em benefício do paciente para solicitar exames e fazer suas prescrições. Acho que isso também é algo que faz uma fixação, e ele tem que ter uma perspectiva de avanço na carreira, né? Porque que são elementos que o fazem optar por isso, né? Porque toda carreira que você tem mais estabilidade, lógico que você tem uma remuneração menor, né? Uhum, uhum. O risco está sempre próximo disso. Quem corre pouco risco ganha menos, né? Quem corre mais risco ganha mais. Isso também vale na nossa profissão. Então, mas nós precisamos muito, porque essa alta rotatividade de médicos nos pequenos municípios não é bom para a saúde, e nem para os médicos, e nem para ninguém. Quando o Cunha falou agora há pouco do médico de família, né? Sim. Hoje é uma especialidade, isso se chama medicina de família E comunidade. e comunidade, né? Quer dizer, inserir o médico na comunidade, que vai entender, inclusive, as questões de doenças endêmicas, né? De surtos que acontecem, ele tem que estar atento a tudo isso. E não tem outro jeito de fixar a não ser através de uma possibilidade de um ganho suficiente para que ele tenha dignidade e para que se sinta útil, né? Talvez, eu ia dizer mal comparado, mas acho que nem é mal comparado com o que acontece hoje com a carreira de juiz, né? É, Não tem muito como comparar. Não, mas espera aí, o juiz é, passa e vai para um pequeno município, depois ele vem Sim, vindo sim, para sim. municípios maiores, à medida que os seus filhos vão começando a precisar de escolas melhores ou ir para a faculdade, ele já está chegando nos municípios maiores. Seria uma coisa mais ou menos assim? Mas ele faz a mesma coisa, o juiz, né? O juiz sempre faz a mesma coisa. O médico, o nefrologista e ortopedista, ele tem muito Não, pouco não, não, a não, ver. não. Eu não estou me O referindo médico ao da trabalho, família. estou me referindo ao sistema da carreira, Mas né? isso eu sei, mas aí você tem que levar todos os especialistas, não? Não, não, não. Aí que O entra médico da o família. médico de Que é família. só pôr na. O médico de família, doutor Zé, quero ouvir a sua visão sobre isso. Imagina-se, o leigo imagina, e mesmo muitos colegas, que a medicina de atenção primária ou a medicina de família é uma medicina muito simples, né? Uma medicina É mais que difícil, né? qualquer um pode fazer, basta ter um diploma, e não é isso. de forma alguma, né? Eu acho que o médico da atenção primária, né? Ele tem toda uma interação com a comunidade muito mais próxima,
E ele tem que ter muito conhecimento médico e muito bom senso, muita razoabilidade para saber os seus limites, até onde que ele pode ir e a hora certa de encaminhar pacientes, no sentido de não ter perdas de oportunidade. Então, é um médico essencial para essa porta de entrada. Assim. Então, ao mesmo tempo que ele não pode reter muito pacientes, também não pode transferir demais. Então, assim, é vital para um sistema de saúde, para a economia de um país, que o país invista maciçamente em médicos da atenção primária, porque o resultado, o uso racional de recursos, né, num subfinanciamento, é fundamental para que a nossa saúde melhore, né, porque nós não podemos estar sujeitos a saúde de crise, né? Desde 2016, o orçamento federal está congelado, né? Ele não tem acréscimos. Lógico que na epidemia teve que ter acréscimos, mas assim, a programação continua. Eles vão continuar com esse processo de desfinanciamento. Isso nós temos que evitar. Adorei a expressão bom senso. A gente aprende senso de urgência, senso de prioridade. No final é tudo bom senso. Agora, sabemos que existem colegas que, pelo despreparo, não sabem sequer encaminhar. Para quem que eu vou encaminhar esse paciente? Esse é o O problema da doutor atenção. José Fernando Macedo, nosso presidente da Associação Médica, levantou a mão. Doutor Macedo, por favor, participe. Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui de estar assistindo num país vizinho o nosso videocast e dizer aos senhores que, quando se discute, o Donizete falou várias vezes, o Cunha, o Eugênia falaram sobre o plano de cargos de salário. Isso será fundamental para salvar a medicina brasileira como um todo, porque o juiz, como se citaram o juiz ele faz prova para passar na OAB, coisa que nós não vemos maneira de nós segurarmos esse roldão de médicos que estão se formando. Se não criarmos a prova, existem várias opções, mas criar uma prova para que o médico passe numa prova de mínimos conhecimentos para atender a população, ao mesmo tempo, vamos voltar ao juiz, o juiz faz a sua prova da OAB, e se ele quer seguir a carreira jurídica, ele tem que fazer uma prova difícil, extremamente difícil para passar, e quando o juiz passa nessa prova, ele vai ser encaminhado para as comarcas, para todo o estado onde ele fez essa prova, ele foi aprovado como juiz de direito, e ele vai para esse local, e lá ele vai ter, vamos dizer assim, vai fazer um estágio, vamos assim, probatório maior ainda, atendendo a população do seu município, do Paraná. Então, não faltam juízes nos municípios do Paraná, mas faltam médicos no interior do Paraná, no interior do Brasil, no interior de todos os nossos países, mas porque nós não temos uma prova desse tipo de qualificação para que nós possamos mandar médicos e das especialidades básicas. Especialidades básicas, nós sabemos, a medicina é feita de clínica médica, cirurgia geral, sem falar nos especialistas, a clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia, pediatria, essas especialidades básicas eram o mínimo que se exigiria dos governos estaduais e federais ter em todos os municípios do nosso país. Então, eu acho que é por aí, só para jogar um pouquinho de molho na discussão de você. Uma boa noite para você. Obrigado. Obrigado, Macedo. Está no país vizinho, está na Argentina. Eu posso fazer uma pergunta para o meu amigo Donizete aqui? Deve. No seguinte sentido. Bom, hoje ele é um gestor, né? Ele tem um MBA de administração hospitalar, ele é diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe há muitos anos. Então, a minha pergunta é a seguinte: hoje nós temos hospitais extremamente tecnificados. Esses hospitais extremamente tecnificados, muitos deles, estão sendo mais ou menos um motivo de muitos médicos, a partir de um determinado tempo, não mais poderem acompanhar toda aquela tecnologia, sistemas de informação,
Isso é uma coisa de que o jovem vem caracterizando isso bem certo. A minha pergunta é o seguinte: saiu um artigo esses dias, numa revista americana, dizendo que a alta tecnologia dos hospitais, as constantes mudanças e atualizações, fazem com que o médico perca muito tempo para atender seu doente no hospital. E que aí muitos não vão. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda: quanto tempo você acha que o médico deve trabalhar ativamente, acompanhando as tecnologias, etc.? Bem, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Assim, eu acho assim que hoje em dia o médico que trabalha em instituições mais complexas realmente os atributos exigidos pela gestão, seja médica ou não médica, faz com que ele se afaste do doente em algum período do tempo maior, porque ele acaba tendo que prescrever dentro de normas de um prontuário eletrônico. Para pedir pareceres, tem que formalizar esse pedido, ou seja, há um aumento de processo burocrático, e isso faz com que ele tenha menos tempo próximo do seu paciente. Isso pode acontecer, eu acho, mas isso faz parte hoje dos níveis de segurança exigidos, né? da, da, da segurança do próprio paciente, do fluxo de linhas de cuidado, de normas processuais de atendimento ao doente. Então, ficou muito tecnificado, tirou uma pessoalidade, Cunha. E afastou um pouco o médico do paciente. Sim, sim. Isso está Eu tá diria no que trabalho sim. científico. Eu diria que sim, né? Eu acho assim, então. Agora, quanto tempo isso representa da atividade médica, eu não tenho isso para te dizer se isso é 10% ou é 15%, né? Falando daí, no- dentro dessa tua pergunta, que poderia ser Longevidade do médico que é pelo uma outra CRM. coisa assim, Quando que tá? ele se aposenta? O CRM É, tem isso? assim, há uma expectativa que um médico trabalhe pelo menos 45, 50 anos da sua profissão. Hoje você vê que um médico, ele termina o curso e ele faz uma residência, ele começa a trabalhar próximo dos 30 anos de idade, né? Assim, em geral, é isso. Então, ele acaba tendo que acaba trabalhando até próximo dos 70 anos, um pouco além. A questão mais complicada dessa pergunta é se o médico de mais idade, com mais de 80 anos, até que ponto ele teria essa mesma capacidade de antes, né? Que é um ponto, eu acho que é uma pergunta de muito difícil resposta, assim, assim, porque ela tem muita variação na individualidade disso, né? E precisaria ter muita razoabilidade de você fazer. O que eu posso dizer como clínico, né, que assim, pelo menos nos procedimentos que exigem habilidade manual, isso deveria ser mais controlado. Eu acho isso assim, mas isso é uma questão, opinião minha, né? É, onde todo médico também teria que ter a autocrítica da sua velocidade de atividade laboral, né? E até que ponto ele está sendo útil, mas é algo que precisaria de uma comissão, porque nenhuma regra pode proibir alguém de trabalhar. Não, eu entendo. Não. A minha preocupação dessa pergunta talvez não tenha sido bem entendida. Mas é o seguinte: nós temos uma formação enorme de médicos, né? Você vai ter 1 milhão de médicos daqui já aí, você vai ter 1 milhão de 8 médicos anos. reformando. E a longevidade do médico, hoje, no passado, eu me lembro, porque meu pai era médico, vivi na classe médica a vida inteira, né? Então, a maior parte dos professores, todo mundo se aposentava com 60, 60 e poucos anos. Alguns ficavam só na carreira universitária, diminuíam a sua clínica. Hoje isso não, hoje não acontece, né? Então, hoje você vê que o médico é longevo também. É, E com uma população, com novos médicos formando, vai é. chegar uma hora que... Tem um dos slides da apresentação que vocês leram do Conselho Federal de Medicina, mais ou menos assim, quantos médicos entraram no ano e quantos saíram, seja por óbito ou não. Então, entrou 35 mil
e saiu 500, né? Só para você entender, né? É O isso que nível era da a velocidade de ideia. crescimento, né? A velocidade da mão de obra do médico vai Sim, ser sim, exponencial. sim, sim, Não é tem isso, como você, é isso. com 40, com 300 e poucas escolas, você não vai ter. Por isso que eu digo, até quando vai? Não É, sei. isso, É uma coisa nós estamos, Michio Kaku, né, que é aquele futurólogo, dizia o seguinte: é muito difícil fazer previsão, principalmente quando é com relação ao futuro. é, é Mas isso. É, a questão que o Cunha trouxe sobre a longevidade do médico acompanha a longevidade da população. Quer dizer, nós estamos vivendo mais, felizmente, né? Felizmente para cada um de nós. Para os sistemas públicos, não tanto, né? O sistema de previdência, por exemplo, foi criado pelo Bismarck, lá na Alemanha, quando ele imaginava que as pessoas iam viver, depois de se aposentarem, mais 5 anos. Hoje estamos vivendo mais uma vida, né? Depois de aposentados. Então, é evidente que tudo isso tem que ser reavaliado, né? Mas a preocupação que o Cunha traz é de uma matemática lógico, né? lógica Lógico. e dramática ao mesmo tempo. Que ele quer dizer o seguinte: há mais médicos sendo formados e os médicos estão trabalhando por mais tempo, né? Que foi o que você trouxe aí, né? Quer dizer, o crescimento da população é sempre a relação entre natalidade e mortalidade. Se a gente trouxer isso para o mundo médico, tem 35 mil médicos entrando por ano e saindo 500, se aposentam, Não, eu esse acho que sistema vai colapsar. eu acho que para piorar ainda, há estudos que eu acho que em 2035 vai ser o ápice da população brasileira. Tá? Sim. Que depois começará a A cair, estabilizar e a cair. né, cair. 2000 e... 35, mais ou menos. Uhum. Está perto. Sim. Ah, não, tá aí. Hum? Aí. É. Então, assim, então você vai assim, a população vai começar a diminuir e os médicos ainda vão estar subindo, né? Exatamente. As curvas Não, não estão não há alinhadas, e né? isso vai e aí, se você não tem uma intervenção do Estado, né, cai na lógica de mercado, infelizmente. Então, aí nós vamos prever situações mais difíceis para a nossa profissão. Agora, à medida que a população que diminui a curva de crescimento populacional, aumenta a curva de longevidade, ou seja, nós temos mais velhos, né? E esses mais velhos exigem um tipo de atenção médica Sim, que é sim. diferente da que Sim. nós éramos formados antigamente. Esse é o problema. E, cara, e existe um custo muito grande hoje em alguns setores de atendimento, né? Então, você tem o diabético, por exemplo, que já são é uma doença cara, A né? doença Você tem crônica, né? várias, Doença crônica. todas, o NEPA, o doente, Insuficiência renal crônica. insuficiência Diálise. renal, Donizete, eu queria ouvir você alguma coisa na demografia médica a respeito da questão do gênero, Sim. né? Nós temos cada vez mais mulheres Uhum. entrando na faculdade do que era Homens. antes, né? Hoje acho que Homens. já temos mais mulheres. Como é que é a visão de vocês com relação a Não, isso é uma constatação. Então, se nós pegarmos, ainda assim, pegarmos toda a população médica, os gêneros se equivalem, tem muito pouca diferença, né? Mas todos os médicos com menos de 40 anos já há um predomínio feminino? feminino, e quanto mais jovem, mais mulheres têm. Então, isso está claro, né? Então, a tendência é de um aumento, e eu acredito que em 10, 20 anos nós vamos ter muito mais mulheres que homens, né? Como médicos atuantes, né? E eu, pessoalmente, acho que não para aí. Eu acho que o número de médicas ou de professores com mestrado e doutorado do sexo feminino também está crescendo, né? E a medicina é liderada pelo conhecimento, não é pelo gênero ou pela força Claro, física, né? claro. Então, a medicina está fadado, né? Eu acho que é uma boa notícia, até não sei, mas que vai ser comandada pelas médicas mulheres. Eu acho isso. essa quem dá aula sabe, né? Eu tenho turmas que só tem mulheres. Certo. Certo? Quando você vê, porque é dividido em 10 por cada 2 semanas, o estágio. A maior parte delas tem a predominância de mulheres. De mulheres. Então, é uma característica.
Eu acho que, em termos de capacidade, é a mesma capacidade, a mesma dedicação também. A questão vai ser as características próprias, né, que isso vai tem influência também, né, eu acho. Mas eu acho que é uma questão mundial, não é uma questão do Brasil, né? Eu acho uma questão que acontece assim. Então, Não, esse é um tema que acho que é bastante claro para nós, que o que interessa mesmo é o conhecimento, a competência, não é? Você, por outro lado, se meio que brincou quando se referiu a disso, falou assim, ainda bem, né? Porque as mulheres têm aquela questão de serem de cuidado, mais né? atenciosas, mais cuidadosas, mais maternais, que é algo que muitas vezes o homem deixa um pouco de lado, e você se referiu a isso também quando você falou, o médico está tendo menos tempo para ficar com o paciente, né? Porque tem que cuidar da burocracia. Né? E aí a mulher teria esse lado, né, mais maternal, mais próximo do paciente, mais empatia. Talvez não tenha muita, não tenho nenhum estudo científico aqui, não estou defendendo nada disso. Mas, por outro lado, a mulher também, na hora de fazer uma carreira, não é, ela tem elementos a mais para considerar, por exemplo, a maternidade. Sim, sim. Né? Isso, o próprio recursos humanos das empresas levam isso em consideração, né? Que a mulher vai ter um período que ela tem licença maternidade. Então, num programa de desenvolvimento, por exemplo, do médico de carreira, isso tem que ser ponderado. Não, eu assim, muito provavelmente nós vamos precisar de mais médicos, né, médicas assim. Não porque não tem uma capacidade diferente, mas sim porque o regime de trabalho vai exigir um maior número de médicos. Isso que eu estou dizendo. Exemplo disso é que no Hospital de Clínicas, esses dias, tinham 17 anestesistas em licença maternidade do universo. Quer dizer, então não saíam cirurgias por falta de anestesia, não porque estavam em licença maternidade. Então você vê que você tem que contratar Na verdade, isso é um dado a mais. Né? Nada contra, absolutamente. Cada vez que eu vou fazer um exame de anestesia e vejo que uma mulher, fica melhor. Até mais tranquilo. Não mais tranquilo, mas digamos assim, fico totalmente à vontade, né? Evidente, isso não há o que discutir a respeito disso, mas é um dado a mais que interfere numa política pública. Sim, sim. Né? E isso é uma realidade, né? Que está se mostrando. Serviço público é assim, você não tem como contratar de imediato, você acaba com as cirurgias, né? Então, isso são coisas que a gente vê de uma forma bem... Mas o fato dela ser médica não pode tirar o direito dela da maternagem. Né? Absolutamente. De forma nenhuma. Então, a gente tem que defendê-la. Você tem que ter um projeto de contratar mais do que precisa. Sim, 10% a mais, mais 11% a mais. E fazer um calendário para fazer carinho. Será? Estou brincando. São elementos, né, são variáveis a serem considerados em um planejamento, seja ele qual for. Né? Mas, viu, Doni, você que é pediatra, e o que a gente percebe, porque eu pergunto para todos os egressos, eles vão se formando agora, no final do ano, no meio do ano. E eu pergunto para eles, pouca especialidade. Clínica médica é pouco, pediatria é pouco, obstetrícia não é muito. A cirurgia geral tem bastante. Mas por que algumas das especialidades estão sendo tão pouco procuradas? Eu acho que é assim, que nós percebemos assim, vamos dizer assim, talvez o hospital que nós trabalhamos não é parâmetro em relação à pediatria, que tem muita procura, mas muitos serviços de qualidade de pediatria já passam por dificuldades assim. Então, eu acho que essa questão como é que eu vou colocar assim, da escolha e o tempo de vida, quer dizer, o indivíduo está com 28, 30 anos e ele vai começar uma residência de 3 anos. Isso deve passar muitas variáveis por esse caminho, mas a opção dele não fazer uma pós-graduação, eu acho que é algo temerário, porque
a medicina é conhecimento, né? E para ele crescer, para ele fazer um voo mais alto e mais duradouro, ele tem que se preparar para ele concorrer com os seus pares. Então, essa visão mais simplista de começar a trabalhar assim, para seu sustento, né? Ela é de uma visão mais curta. Eu entendo a respeito, lógico, mas nós precisamos incentivar todo jovem que o curso de medicina não é terminativo, né? E ele precisa continuar estudando, e é lógico que um programa de residência de 2, 3 anos, ele ganha muito mais conhecimento que se ele for muito estudioso sozinho, né? Assim, pelo menos... Esse é o tema, a perecibilidade do conhecimento em medicina. Sim, sim. É maior do que em outras áreas, porque é o encontro E é mais de todas, rápido agora. É mais rápido, né? Porque é o encontro de todas as ciências. Esse é um assunto que a gente pode voltar, porque lida com uma coisa que a Associação Médica tem muito foco, que é a educação continuada, né? Sim. Mas nós temos aqui uma mãozinha levantada, e é do doutor Jurandir Marcondes Ribas Filho. Está mudo. Não está falando ainda, porque... Não está falando. Doutor Jurandir, nós não estamos ouvindo. Tem que ligar. Essa é uma das frases clássicas. E agora, estão me escutando? Estamos Sim, escutando. ligou o microfone, ótimo. Então está ótimo. Bom, primeiro, boa noite a todos os queridos colegas, né? E, infelizmente, eu pedi a palavra agora, até atrapalhando um pouquinho, porque eu vou, infelizmente, ter que sair agora. Estou numa outra reunião aqui da Federação, vou entrar numa reunião da Federação Brasileira das Academias, então vou ter que dar uma saída aqui, né? Vou ter que me ausentar desta conversa fantástica e altamente produtiva. Mas eu não podia, em primeiro lugar, de me furtar a parabenizar o querido Donizete, que é uma figura de grande sapiência nessa área da medicina, foi nosso vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e realmente os seus conhecimentos, eu sou testemunha disso, e a sua relação em Brasília é realmente muito interessante, o que orgulha nós médicos paranaenses. Mas eu queria só fazer, primeiro, uma complementação daquilo que o meu querido Cunha, que, aliás, parabenizo também, aí junto com o Eugênio, pela condução do videocast. Mas eu queria fazer uma complementação do Cunha, quando ele fala no último censo, né, na última demografia médica, ela não foi da USP só, ela foi subsidiada e coordenada pela Associação Médica Brasileira, né, que, aliás, tem um livro muito grande aí. Claro, a USP foi uma bola propulsora. E segundo, não obstante todas as dificuldades que o nosso querido Donizete pontuou, e com muita sapiência em relação a um plano de carreira do médico, a dificuldade que os municípios têm, né? De fato, isso tem que ser federalizado ou estadual, porque os municípios já estão contribuindo além do que já previa lá, né, a emenda 29, né, dos 15% lá, me parece que é 15% dos municípios. O governo federal é que realmente não cumpre com o dispositivo constitucional, mas é ele e os estados é que deveriam subsidiar, porque, Donizete, mesmo com todas as dificuldades, de você estabelecer um plano de cargos e salários, e eu não vou entrar no mérito se seria só para atenção básica, né? Eu acho que o caminho para que nós possamos dar uma melhor assistência médica aos próximos dos 600, 700 municípios que verdadeiramente não possuem médico é através de um plano. É a semelhança do que acontece com o Ministério Público, já foi falado, com a magistratura. Então, eu acho que esse é um caminho que nós temos que trilhar, né? E o que falta em tudo isso, né? Como no Sistema Único de Saúde, o que falta para viabilizar recursos realmente é uma vontade política. Nós já discutimos a semana passada com o nosso querido César, aí, o diretor da secretaria, o subfinanciamento proporcionado, sobretudo, pelo governo federal, né? Nós sabemos que
os países que investem em saúde investem um percentual do seu PIB muito mais expressivo que o Brasil exerce, né, que o Brasil dispensa. Então, o que a gente precisa para uma política de saúde, realmente, uma política de Estado, é mais financiamento e é para o atendimento descentralizado, embora o Donizete tenha aí muito bem colocado a diferença entre a descentralização, né, é que nós tenhamos um plano para que coloquemos o profissional no interior. Senão, realmente, nós não vamos chegar a nada. Não adianta produzir médico, né, como se fosse uma fábrica, né, de qualquer fábrica, e produzir como nós estamos produzindo. Nós vamos ter mais de 1 milhão de médicos em 2035, isso já está totalmente mapeado, e, lamentavelmente, não vai melhorar a saúde da população. É uma conversa fiada. Então, eu só para finalizar, já falei bastante, eu quero me despedir de todos, mais uma vez reiterar os cumprimentos a todos. Estou vendo que o Macedo, dentro do seu associativismo, aliás, uma cidade que eu quero conhecer, Macedo, depois você me fala dela, né? E na Argentina, tomando um vinhote lá, e mesmo assim ele está conosco aí. Então, eu quero dar uma boa noite a todos, e Donizete, parabéns aí pela tua contribuição. Ok, meu querido Eugênio, meu querido Cunha, um grande abraço e a todos os colegas aí. Ok? Obrigado, doutor Jurandir. O Jurandir trouxe aqui para a mesa um tema que já passou por aqui rapidamente, mas eu estou aqui no computador com um relatório do Censo Médico do Conselho Federal de Medicina. Então, tem aqui uma observação, viu, o seguinte: em 2004, o Conselho Federal de Medicina já reconhecia a necessidade de estabelecer um diálogo contínuo com o Congresso Nacional. Como é que está isso? Isso foi em 2004, de lá para cá, 20 anos. Evoluiu ou não? Eu acho que a tentativa desse diálogo é mantida. Eu acho que o próprio Cunha tem mais propriedade que eu para falar até da Frente Parlamentar da Medicina, onde ele foi muito atuante e tal. Mas, assim, eu acho que na verdade, uma certa forma, né? Então, as nossas pretensões muitas vezes são vistas como elitistas, quando, na verdade, não o são, né? Então, eu acho que nós temos que defender uma política de saúde que realmente leve a uma justiça social, né? E para isso, a melhor forma é que você tenha uma medicina de boa qualidade, tendo bons médicos. Mas isso, às vezes, não parece ser essencial. Então, a cada dia tem uma medida. Dias atrás, recentemente, essa intervenção na Comissão Nacional de Residência Médica, como atos já preditivos de alterações. Então, eu vejo que as entidades continuam com seus assessores parlamentares, vamos dizer assim, contratados, nossos parlamentares mais próximos unidos, mas existe hoje essa lógica da democracia representativa, que é algo que não me agrada muito, que é o toma lá da cá, né? Onde nós temos muita dificuldade disso com as diversas bancadas que existem no nosso país. Então, é uma luta difícil, mas que não pode parar. Acho que é isso que eu posso dizer. Tem a bancada ruralista, né? Tem a bancada religiosa, a bancada médica tinha Nós organizamos a bancada médica, nós tivemos, o CFM não pôde participar por ser uma entidade que não poderia, mas nós incluímos todas as entidades médicas junto com o Mandetta, em 2016, nós instituímos o Instituto Brasil de Medicina, onde ele é representado lá. Quem estão lá são os deputados que representam a frente. Mas nós tivemos uma cisão aí que não vale a pena a gente discutir, e hoje a gente está numa discussão, né? Quer dizer, uma discussão importante. Os políticos, em realidade, eles estão muito ligados ao IBDM, a Associação Médica tem sua própria diretriz, e hoje a gente está um pouquinho, a classe médica fragmentou muito dentro dessa frente. Nós tínhamos o propósito de defender só o paciente, quer dizer, é como o agro, defende o alimento, ele não defende pessoa, ele defende o alimento.
Então, se nós defendêssemos os nossos pacientes, a gente faria uma medicina de qualidade, porque para você atender bem os pacientes, você precisa de uma medicina de qualidade. Então, essa era a proposta do Instituto Brasil de Medicina. Infelizmente, nós estamos meio confusos hoje em todos os sistemas de político e a classe médica precisa se unir. Essa é a voz que a gente tem em Brasília hoje, é o seguinte: não tem como você fazer política fragmentada. Uhum. Porque a fragmentação diminui a força. Totalmente. Né? Precisa de união para aumentar o poder de ação, de ter algum resultado. Mas eu acho que, pelo menos, a Associação Médica do Paraná tem se mobilizado. Tanto é que nós temos aqui, hoje, a Associação Médica do Paraná encaminha, né, inclusive com a presença de um conselheiro que entende muito desse assunto, o planejamento estratégico. Né? Planejamento estratégico 2033, que é quando a Associação Médica completará 100 anos de fundação. E a ideia do planejamento estratégico é justamente avaliar todas as forças, todas as fraquezas, todas as oportunidades, todas as ameaças envolvidas. Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui faz parte deste processo. Nós fomos avisados aí que já estamos com 1 hora de conversa, né, e já me solicitaram, então, para ir encerrando. Eu só queria, antes de passar para vocês se despedirem, o doutor Jurandir nos trouxe a questão de que logo teremos aí 1 milhão de médicos. E como você falou, de uma forma assim que eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas que é genial, que é nós queremos uma medicina socializada, mas tentamos fazê-la com a prática de mercado. Quer dizer, uma coisa que não combina. Paradoxal. E aí, na prática de mercado, existe uma expressão, né, que se usa muito na gestão empresarial, que é a expressão commodity, né, comoditização. Commodity é um produto que vale pela quantidade, que não tem valor agregado. Então, se nós estamos falando que teremos 1 milhão de médicos daqui a mais alguns anos, será que nós não estamos partindo para transformar a prática médica numa commodity, ou seja, uma coisa que tem à vontade, tem em todos os lugares, mas não tem qualidade, não tem valor agregado. Então, essa é a nossa luta. Eu queria pedir ao doutor Donizete, agradecendo imensamente a quem está nos acompanhando aqui. Por favor, acompanhem mesmo, participem, dando sugestões. Aliás, temos aqui uma pergunta da doutora Mariângela. Muito bem, doutora, obrigado. Vocês enxergam profissionais médicos do Brasil atuando em outros países? E por falta de mercado no país? Esse é um horizonte de curto prazo? ou para nós aqui, especialmente para o doutor Donizete? Quer dizer, já está tendo fuga de cérebros? Assim, né? Vamos dizer assim, principalmente os de muita qualidade, né? Assim, mas eu acho que é assim, que nós já vivemos isso com mais médicos, quando os médicos cubanos, sim, eu acho que é uma commodity mesmo, onde eles exportam profissionais médicos, né? O grande risco nosso, eu acho que é uma desmonetização o commodity traz isso. Eu acho que esse que é o nosso grande risco. Então, na medida que nós formos tendo muitos médicos, nós vamos ter um impacto interno e talvez tenhamos externo também. Então, hoje, nos países europeus, onde não há diferença entre um jovem ser médico ou ser um bombeiro, com todo respeito aos bombeiros, é o mesmo salário, esses países estão tendo que importar médicos, porque a sua juventude hoje não se interessa mais. Por que ele vai ter que estudar 10 anos se em 2 ou 3 ele consegue a mesma questão? Então, são movimentos do nosso mundo, mas com certeza eu considero o aumento de número de médicos de escolas médicas, pessoalmente, agora não é o Conselho Federal, uma irresponsabilidade. Porque, além de levar esse risco assim para a profissão, o mais importante é levar um risco à segurança de um paciente. Porque nessa lógica, assim, eu até falei numa reunião do MEC, assim, eu preciso que vocês formem um médico para o sábado à noite. Eu quero um médico para o sábado à noite, porque é onde eu não vou conhecer ninguém, eu vou ter um acidente e eu vou precisar de um médico
de muita qualidade. Então, é uma responsabilidade social, faz parte junto com o direito à vida. Então, ensino médico, na minha opinião, é de interesse público, porque ele representa a segurança da sociedade. E nós sabemos que o doutor Macedo já vai tomar a palavra, mas assim, um dado simples. Nós temos cerca de Eugênio, faculdades de medicina, das quais 300 foram criadas nos últimos 20 anos. Eugênio, Doutor Macedo, por favor. oi, desculpe atrapalhá-los, mas eu tenho De maneira vários nenhuma. colegas que estão reclamando não, estão pedindo para discutir o assunto do que colocaram no chat. A doutora Jacimar, a doutora Sandra, o doutor Antônio Seleme. Tem vários colegas que colocaram no chat e o chat não está sendo visto. Me desculpe a intromissão. Uma boa noite. Muito obrigado. É que o chat a gente não vê aqui, mas a gente recebe as perguntas. A doutora Mariângela, por exemplo, escreveu pelo chat e chegou para nós a pergunta dela. Mas, olha, assim, infelizmente a gente não consegue responder. Em nenhuma entrevista nós conseguimos responder a todos, podemos tentar fazer isso depois, mas pedirem para falar e levantar a mão através do chat. Mas nós temos que já ir, infelizmente, que bom que há perguntas que não serão respondidas, o que significa que há interesse. E onde há interesse, há mobilização. Ou seja, a nossa classe está interessada realmente em que alguma coisa seja feita. Bom, o nosso encontro hoje foi para falar um pouco sobre demografia. É impossível falar sobre demografia sem envolver vários outros temas que são correlatos. E nós nunca conseguimos esgotar aqui um assunto, Donizete, e não vai ser dessa vez. Portanto, fica já o convite para você voltar aqui numa outra oportunidade, porque é inacreditável como você fala, com fluência e com conhecimento de causa. Eu só queria pedir aos meus dois colegas aqui de bancada que se despedissem, a começar pelo doutor Donizete, por favor. Bem, então, muito obrigado à Associação Médica pela oportunidade. Eu acho que nós vivemos um momento ímpar e que há necessidade de uma união entre todos os pensamentos por um pensamento maior, né? Não importa ideologia, não importa cor, nós temos que unir em defesa da medicina, que é a nossa vocação e é uma forma de protegermos a sociedade e o futuro da nossa profissão e a saúde de nossos cidadãos. Então, eu agradeço muito. O debate tem que ser feito. Discutir política de saúde não é uma mera retórica, é uma necessidade nos dias de hoje. Nós temos que ser atores políticos para que isso possa ser modificado. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção. Bom, boa noite, vou dar uma boa noite a todos, mas antes eu queria agradecer ao Donizete, que nos ajudou bastante aqui, ao professor Macedo, que eu estou representando ele por ele estar viajando, ao Eugênio, pelas suas colocações que foram bastante produtivas, e dizer que, da minha opinião, a Associação Médica Brasileira ela tem que apoiar todos os movimentos que visem uma qualidade de atendimento médico e proteção da sociedade. Nós temos que estar sempre juntos, e a minha grande decepção, em quase 10 anos que eu trabalho, 11 anos que eu trabalho com política médica e represento a ortopedia na frente parlamentar da medicina, é a grande desunião da classe médica. Nós não conseguimos avançar, porque cada um só pensa no seu umbigo e não pensa nas conquistas que o médico poderá ter no futuro, como sociedade médica. Muito bem, Rubem, tem toda a razão. A história mostra isso. Você estuda a história do Brasil, a história do mundo, os grandes movimentos aconteceram porque houve união, né, de um grupo qualquer, de qualquer área, às vezes do país inteiro. E lembrando sempre que esses grupos, em geral, eles nascem a partir de uma liderança, né? Nós precisamos de lideranças médicas, né? A Associação Médica exerce essa liderança e precisamos criar médicos como líderes transformadores, são capazes de mudar comportamentos e de aglutinar a nossa classe. Bom, eu também me despeço aqui agradecendo imensamente aqui a participação, porque me senti até pequeno aqui diante da experiência de vocês, do conhecimento do Dr. Donizete.
E pedir a todos, agradecer mais uma vez a todos aqui, aos que nos acompanharam, as perguntas que chegaram. Lembrar que nós teremos na semana que vem, na próxima segunda-feira, no dia 6 de maio, um videocast sobre o comportamento do paciente como consumidor. Uma mudança de comportamento de modo geral, né? Do paciente, do próprio médico, da própria sociedade, que a gente sabe que está acontecendo. Teremos aqui a presença do doutor Pedro Henrique de Almeida para discutir conosco esse tema. Esse foi o terceiro videocast, teremos o quarto, e a série vai continuar. Aceitamos, inclusive, sugestões de temas para serem discutidos aqui no videocast da Associação Médica do Paraná. Muito obrigado, boa noite a todos e uma ótima semana.